Dá uma olhada nisso, cara. Aparentemente, depois de meses, né, as mulheres que moram no McDonald's do Leblon, lembra? A gente já falou delas aqui, descobrem algo que qualquer pessoa com consciência socio-racial já sabia, né? A crueldade da desigualdade. Após sofrer uma agressão, uma das vítimas diz que não dá mais pra ficar aqui e cogita alugar um apartamento em uma área mais distante do Leblon. Bem, nem vamos falar o que teria acontecido se por um acaso essas mulheres fossem negras nesse país, né, meu? Mas, de qualquer maneira, esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com Daiane Oliveira. Salve, Daiane J. Como estamos? Menina, oi, estamos bem. E esse corte eu vou conter o riso, tá? Porque é um caso muito sério. Vamos lá. Mas ele tem algumas coisas assim que eu digo, não, gente, peraí, é impossível que esteja acontecendo. Eu não li isso. Então, por exemplo, quando saiu, né, a notícia da agressão a essas mulheres, para começar, eu não imaginava que elas ainda estivessem, porque elas estão ali há quase 5 meses, morando aonde? Morando no Leblon, que é uma das regiões ali mais caras, né, custo de vida mais alto do Rio de Janeiro. E elas continuam ali na época que foi divulgado que tinham 2 pessoas morando aonde? Dentro de um McDonald's, né, uma franquia de McDonald's. E essas de fast food, e essas mulheres estavam ali tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo durante seu dia a dia naquele local. Primeira coisa que eu pensei, aí você analisando, né, qualquer espaço da sociedade que você passa, vê, uma pessoa em situação de rua, né, uma pessoa ali no processo de mendigância, o que geralmente acontece? É hostilizado, seguranças pedem para se retirar. Em geral, são pessoas negras, pobres, ali sem uma educação formal, então com baixa escolaridade, então existe um padrão. Mas essas mulheres, elas fizeram um processo ali, né, de mudança. A gente acabou de receber no chat o Mendigas Prêmio, e é nesta linha, elas... Perdão, eu disse que eu ia dar risada. Elas conseguiram, assim, elevar de uma forma e mostrar para o Brasil, né, exatamente todas as nuances, né, do que é o nosso país, um país classista, racista, elitista, em que quando você tem a cor da pele certa, está no lugar certo e tem uns trejeitos certos, você pode fazer o que você quiser, que não vai acontecer nada. Posso morar num restaurante por 2 meses, não é nada, né, aí num metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, mas tá tudo certo, se for dessa forma. E isso não é sobre moradia, não é sobre direito, acesso à moradia, não é sobre isso, é sobre quem consegue ter esses acessos. E a gente também vai falar da agressão, porque aí é um outro ponto. Primeiro, para quem não lembra, quem não conhece a história, eu vou te pedir, Samasa, por favor, para mostrar um pedacinho que a UOL foi fazer uma entrevista lá com as mulheres, né? Inclusive, a jornalista foi hostilizada, mas vamos assistir um pedacinho. Vamos lá, tá na tela. No Rio, 2 mulheres têm passado dias e noites acampadas no McDonald's do Leblon, na zona sul da capital fluminense. Mãe e filha estão há mais de 2 meses no fast food, só saem de lá quando a lanchonete fecha às 5 da manhã. A repórter Daniele Dutra foi lá conferir e fala agora ao vivo com a gente. Daniele, boa noite para você. Conta o que foi que você viu, né? O que foi que você pôde constatar, chegou a conversar? Você quase foi agredida, né, por uma dessas mulheres. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, esse caso, né, tem muito mais perguntas do que respostas. E ontem eu estive lá no Leblon, fui conferir toda essa situação. Eu não tive nem tempo de perguntar primeiro se elas gostariam de conversar comigo, de bater um papo, de me contar, né, toda essa situação, porque ela que veio falar comigo primeiro. Qual foi a situação? Eu cheguei nesse McDonald's do Leblon, assim como qualquer pessoa, consumi, peguei a minha garrafa d'água e decidi ir para o segundo andar. Antes de ir para o segundo andar, eu avistei a mulher mais velha, né, de 64 anos, rodeada de malas gigantescas, sentada sozinha, e a filha dela, que é uma mulher de 31 anos, né, mais nova, não estava naquele momento. Então, decidi, tirei uma foto discretamente, aproveitei que ela estava de costas para não expor, né, toda aquela situação, não expor o rosto, né, a identidade daquela mulher. E eu subi. Fiquei naquele segundo andar, não demorou 2 minutos, veio o segurança até a mim e falou assim, moça, nós vimos nas câmeras de segurança que você tirou uma foto. Não pode fazer nenhum registro de imagem aqui dentro por conta da divulgação, né, da identidade das pessoas. Eu falei,
oi, amigo, boa noite, eu entendo tudo isso, fica tranquilo que nenhuma identidade, né, será divulgada. Esse homem desceu, não demorou mais 2 minutos, a moça mais nova, né, de 31 anos, subiu, veio até a mim, não me deu uma boa noite, não se apresentou e chegou falando, você já pagou a foto que você tirou? Nesse momento, eu perguntei para ela, dei boa noite, falei, oi, qual o seu nome? Ela, você sabe quem sou eu? Aí foi então que eu decidi me apresentar. Eu falei assim, bom, meu nome é Daniele Dutra, eu sou repórter do UOL, você gostaria de conversar comigo? Gostaria de me contar toda essa situação que está acontecendo? Ela falou que não iria conversar comigo e que se ela ligasse para a PM eu sairia de lá presa. Bem, tipo, né? E ainda, tipo, dando de dona do Mac, né? Vou te mandar prender. Tá tirando foto minha, tá maluca? Vou mandar te prender. Que loucura, Dai. Quando a gente pensa, né, que já viu de tudo na vida, a gente encontra casos como esse aí. E aí eu fui pesquisar mais um pouquinho sobre estas, né, moças aí. Inclusive, aqui no chat já rolou de tudo, inclusive Maquidingas. Eu não supero um negócio desse. É muito... Gente, essas são maravilhosas. E aí tem um detalhe, né? A gente tem, inclusive, podcasts que foram feitos com a Bruna Muratori Jeremia, que é esta pessoa aí mais nova, né? Que resolveu se mudar. Ela saiu do Rio Grande do Sul e foi para o Rio de Janeiro, achando que, sei lá, teria uma vida um pouco mais tranquila, que poderia viver com certo valor ali no Rio de Janeiro, e encontrou uma outra realidade lá no Rio de Janeiro. Mas aí ela foi, por exemplo, um podcast falar sobre isso, e eu vou lhe mostrar a forma que ela trata, né, as pessoas que convidaram, não que também esteja com pena de quem convidou ela para esse podcast. Mas olha a forma que ela trata, né, as pessoas no podcast, que também mostra um pouquinho do perfil dessa moça. Vamos lá, tá na tela. Opa. Agora sim. Não faço tanto drama das situações como as pessoas em si fazem, né? Isso é uma coisa da minha personalidade. E para mim isso estava normal, essa situação toda, e eu também não vejo como um pesadelo, porque eu sempre trabalhei, até então eu estava trabalhando, eu decidi me afastar do trabalho. E era só questão de arranjar um kitnet, um apartamento de um quarto, era uma coisa simples para mim. Até... E um jornalista lá dizendo que ia fazer uma matéria com a gente. E a gente disse que não autorizava. Mas eu falei para ela e pro pessoal lá, não, ele vai fazer, mesmo não autorizando, ele vai. Ele vai, tá na cara dele que ele vai. Então... E vem cá, e essa história que fizeram no jornal, que vocês estavam ali porque vocês queriam arrumar um apartamento para morar no Leblon por R$1.200. R$1.200 é só aluguel ou aluguel, condomínio e... Não, eu tinha pensado que a luz, gás, Wi-Fi, estaria tudo integrado. Net junto, né? O valor total, claro, né? Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda as pessoas, raciocínio lógico, né? As pessoas não têm, cara. Você tá vendo ali uma situação, né? Aí a pessoa chega assim... Tá acontecendo alguma coisa? O que você acha? Tá acontecendo alguma coisa. Se a pessoa vai querer te falar ou não se tá acontecendo, é outra história. Agora, tá acontecendo. Então, assim, as pessoas não têm... Às vezes, elas... Não sei o que acontece, que elas limitaram. E aí, sim, 1.200 com tudo incluído. Era o que eu queria. Embora tem... Não tudo incluído, claro, nem lá é incluído, mas na cruzada tem aluguel por 1.200, então é relativo. O que não é relativo é a presença delas no McDonald's. Isso não tá sendo relativo, né? Isso tá sendo bem permanente, né? Né, Dai? Tô louco, cara. Não. Que engraçado. E a passabilidade, apresentando o podcast, nessa passabilidade, você dá espaço, né, para essa pessoa assim falar. E eu pego muito pela hostilidade, e isso me incomoda bastante, a hostilidade que ela fala, né? Não, porque as pessoas não têm uma lógica, mas amiga, vem cá, conversa comigo. Você sempre trabalhou, então uma pessoa vai fazer uma reportagem, a oportunidade de você, sei lá, estou totalmente contra a exposição de uma pessoa em situação de miséria, vulnerabilidade, isso é uma coisa. Mas, olha, eu tô aqui, a pessoa vai fazer uma matéria, então, poxa, eu vou pedir emprego, olha, vou, sei lá, né? Vou contar um pouquinho da minha situação, que eu sou, vou que eu faço. de alguma forma. Sim, tentar... Não é?
poderia fazer dessa forma, né? Poderia ser dessa linha, mas ela, em todo momento, ela sempre se coloca de uma outra forma, né? Se fosse a Patrícia Hill Collins falando sobre mulheres negras, ia dizer que, ó, se essa mulher fosse negra, ela certamente seria chamada de uma mulher barraqueira, agressiva, violenta, porque ela tem uma postura extremamente reativa. Agora, tem algumas outras questões, né? Ela, quando ela vai falar, por exemplo, com a jornalista do UOL, ela já vai, apague, porque eu vou chamar a polícia porque eu estou no meu direito de não ser exposta. Mas ela entende perfeitamente que aquele espaço não é um espaço público, mas que ela ganhou o direito de continuar ali, que ela vai continuar e continuaria, se não fosse justamente o caso mais recente que aconteceu, né, ontem, um caso de agressão. Ela, inclusive, a matéria que a gente tem, a matéria da Folha de São Paulo, ela fala assim que estava ali de boa, literalmente o termo é, entre aspas, de boa, lá no Leblon, com a mãe dela, durante esses quase 4 meses ali. A mãe dela é a Suzane Paula Muratoni Jeremia, que essa senhora de 64 anos foi citada pela jornalista, e ela disse que uma mulher, né, mais jovem sentou ali ao lado da mãe dela e começou a xingar e a agredir ali, e ela foi para a delegacia, prestou o boletim de ocorrência, e na entrevista ela disse, preciso sair daqui, então agora a gente vai pensar, né, em alugar um apartamento um pouco mais distante da onde a gente queria morar, né, aqui, mas então ela tem dinheiro, ela teria alguma condição. E essa é a pergunta, eu falo isso por quê? Porque há 4 meses, né, em abril, quando a CBN, 3 meses, perdão, quando a CBN Rio de Janeiro resolveu falar também sobre esse caso, identificou que existem processos contra as duas, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde 2017. E esses processos, pelo menos, esses 2 que foram identificados pela CBN, eram ali de despejo. Por isso que a UOL, quando falou das duas, falou sobre calotes. Né? E esses processos de aluguel no Rio Grande do Sul, por exemplo, já somavam uma dívida ali de aproximadamente R$10 mil há alguns meses atrás. Também tem processos judiciais de despejo no próprio Rio de Janeiro, em dívidas, inclusive, que se acumulavam a mais de R$13 mil. E é por isso que o juiz determinou o despejo. Então, ela já tinha um processo de despejo, acúmulo de dívidas. E aí tem essa matéria da CBN traz, por exemplo, um vendedor que diz que já conhecia essas mulheres pelo histórico do que elas já faziam a mesma coisa em Copacabana, inclusive dando calote em estabelecimento, saíam sem pagar. E essa informação de um vendedor que falou que isso aconteceu em 2022, então já é algo, né, antigo que vem acontecendo. E a CBN, inclusive na matéria da CBN, o vendedor fala o seguinte, né, não aceitam ajuda, são bem ríspidas, não se abrem, ficam andando pela rua, peregrinando, ficam para lá e para cá, elas não têm um lugar fixo. Então, não é algo novo, não é algo recente. É algo que já acontece e elas, aparentemente, gostam de lugares luxuosos, né? Copacabana, Leblon. Então, vai saber agora qual vai ser o próximo ponto do Rio de Janeiro, que elas vão se habitar, já que elas parecem quererem continuar no Rio de Janeiro, né? E a minha única pergunta é, e se fossem pessoas diferentes, né? Se fossem mulheres negras, eu sempre me pergunto sobre isso. Seria notícia? Pessoas negras. Isso aqui ia ser notícia? Você acha que ia dar notícia de ser notícia? Não dá tempo de ser notícia. Elas não ficariam nem 10 minutos, né? Com as malas dentro de um McDonald's sem dinheiro para comprar um lanche ali, gente. Difícil, né? Difícil, mas é isso que acontece realmente no Brasil. E sabe daí? Se acontecer alguma novidade nesse caso, a gente comenta aqui depois. Legal. E sabe daí? Tipo, tem uma coisa também que me pareceu ali, assim, é uma falta de um certo letramento socio-racial, assim, quando ela tá falando ali, quando ela fala assim, pô, a galera vem sem noção. Primeiro tem aquele lance de achar que tá correndo a barriga ali, né? Tipo, uma soberba ali do jeito de falar. Mas, tipo assim, fala, primeiro a galera acha que tem problema. Óbvio que tem um problema. Né? Quando, tipo assim, é justamente isso que as pessoas em situação de vulnerabilidade sentem todos os dias, tá ligado? Estão descobrindo isso agora depois de 2 meses morando num restaurante, galera. Há uma diferença no tratamento? Muito mais do que simbólica, né, galera? Isso aqui é uma mudança real, né? É uma diferença real, né, cara? E um caso como esse, pô, uma dó, caso tenha alguma questão aí, né? Alguma problemática um pouco mais séria, psicológica, então é uma pena, mas a questão é que
O que a gente vê aqui é uma pessoa branca entendendo que como é ser tratada como um cidadão de segunda classe. Quando você não tem onde ficar, quando você não tem onde, né, enfim, depende ali da ajuda das pessoas e tudo mais, né? E as pessoas, enfim, acabam tendo essa preocupação com você e são maltratadas aí por ela, pelo jeito que ela tá falando ali. Mas enfim, chegamos ao fim de mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela aqui em Daiane J. Oliveira e não se esqueça de conferir a TV Cringe. Olha só, a TV Cringe é o nosso novo canal. Que até parece ali, a gente mistura vídeo ensaio, react, um pouco da TV dos anos 90 pra falar de cultura, de arte, de história, de filosofia. Hoje tem às 21 horas, tem mais um vídeo novo chegando por lá. E é um formato novo, mas que remete aí às origens do Meteoro. Então se você já tá inscrito por aqui das antigas, meu irmão, se você já é veterano, tenho certeza que você vai se amarrar. Pode crer? Também chega aqui em Oguahiro, Daiane J. Oliveira e geral da nossa ficha técnica. Todo mundo merece, os caras são sangue bom. Valeu? Daqui a pouco a gente volta.